I see you under blue skies. I need a little sunshine. I fell into your brown eyes. I told you I was your light. No, I don't wanna talk about it. I don't wanna listen all that much. Is it falling apart? I don't wanna talk about it. I just wanna hold your hand. Oh, you know when you're alone, I'm holding on and on and on and on. Oh, you know when you're alone, I'm holding on and on and on and on to your song.
Boa tarde a todos. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês podem todos assentarem. Então chegou o grande dia, né? O dia tão esperado. E glória a Deus por esse dia. Aprove a Deus que um dia cruzou os caminhos de vocês, e vocês trocaram olhares, e vocês conversaram, iniciaram um namoro, e hoje, diante de Deus, e diante de amigos, familiares e parentes, estão aqui para pedir a bênção de Deus sobre a vida e o casamento de vocês. A Bíblia diz: digno de honra seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, sem mancha, porque Deus há de julgar os impuros e os adúlteros. Amém? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Graças a Deus, hoje, Deus nos presenteou com um lindo dia. Um dia de sol, um dia maravilhoso, e agora no entardecer, essa brisa suave, esse ventinho fresquinho. E a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. Hoje é um dia de festa, é um dia de celebração, um dia de comemorarmos, nos alegrarmos com o Eduardo e a Jennifer, nesse dia que é o dia do seu casamento. Amém? Que possamos sempre nos alegrar no Senhor, e assim nos alegrar dessa vez com vocês. Eu tinha pedido que vocês escolhessem um versículo que seria uma declaração ou uma palavra profética para a vida de vocês. Queria nortear a vida de vocês. E vocês escolheram então Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. E eu passo a ler na Bíblia. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei, onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor como bem lhe aprouver, se outra coisa que não a morte a me separar de ti. Veja que linda declaração de lealdade, de fidelidade, de amor, de uma nora por uma sogra. Nós sabemos que os relacionamentos entre sogras e noras nem sempre são tão bons, mas este serve de modelo para todos nós. E também serve para a vida conjugal de vocês. A Ruth disse para sua sogra Noemi: minha sogra,
não insista comigo para que eu te deixe, porque eu quero te acompanhar. Onde tu fores, eu irei. Onde tu morares, ali morarei. A tua família agora será a minha família, e o teu Deus será o meu Deus. E que nada separe esse relacionamento que não seja a morte. Amém? Eu quero parafrasear um pouco, relatar em poucas palavras esta história, para que todos vocês possam entender um pouco melhor. Havia um homem chamado Elimeleque, cujo nome é Deus é Rei, o significado de Elimeleque. Ele morava numa cidade chamada Belém de Judá, que quer dizer casa de pão, de fartura, de abundância. Eles eram do povo de Israel, e ele era casado com Noemi. O nome Noemi quer dizer agradável, prazerosa, feliz. E esse casal foi abençoado com 2 filhos. Eles tiveram Malom e Quilion. Agora, preste atenção, o nome Malom quer dizer doente, e Quilion quer dizer aniquilado. Então, todos nós deveríamos sempre prestar muita atenção aos nomes que a gente coloca nos nossos filhos, e que esses venham a ter um significado. Logo vocês vão entender quando eu continuar narrando esse fato. Mas da nossa boca podem sair palavras de bênção ou de maldição. Nós podemos, ao colocar nome nos nossos filhos, dar um destino, aquilo que nós desejamos para os nossos filhos. Porque quando ele dizia Malom, ele estava dizendo doente. Malom, faça isso, ou doente, faça isso. Entenderam? Muito bem. A Bíblia diz, no primeiro versículo, que naquele tempo houve uma grande fome e eles estavam passando necessidade. Ou seja, começou algumas dificuldades, alguns problemas nesta família. Então eles optaram por deixar Belém de Judá e foram para uma cidade chamada Moabe, distante da sua terra. Moabe é um lugar de fertilidade e também ali morava um povo idólatra. Eu não sei, mas imagino que talvez Elimeleque não tenha refletido muito bem na sua decisão, porque ele sai com a sua família e vai para um povo e vai morar no meio de um povo idólatra. Logo em seguida que eles chegam nesse lugar, Moabe, acontece que Elimeleque veio a faltar, ele faleceu, ficando Noemi com seus 2 filhos. Os 2 filhos casaram com moabitas, e a Bíblia diz, naquela época, o povo de Israel não deveria fazer aliança, ou seja, casar com um povo gentil, um povo incrédulo, um povo pagão ou idólatra. Mas como eles estavam lá, aconteceu que os filhos casaram com 2 moabitas. Então um deles casou com Rute e o outro casou com Orfa. Passado mais ou menos 10 anos, morreram também Malom e Quilion, ficando somente a viúva Noemi e as suas 2 noras. Talvez nesse momento, Noemi começou a refletir sobre a realidade que ela estava enfrentando, passando. Se nós analisarmos, o nome de Noemi quer dizer prazerosa, feliz, agradável. Mas como assim? Agora ela havia perdido o marido e os seus 2 filhos. Mas ela lembrou que tinha um Deus e que na terra dela havia abundância e que as coisas já haviam voltado à normalidade. O povo já havia colheita, já havia abundância e ela tomou então a decisão de voltar. E ela convidou as noras, avisou as noras, olha, estou retornando, e as noras começaram viagem com ela. Mas ainda não haviam se distanciado de Moabe, ela começou a pensar, no meio do meu povo, não é permitido o povo de Israel, os filhos de Israel, casarem com estrangeiras. Então ela pensou e aconselhou as suas 2 noras a ficarem. Ela disse, minhas filhas, voltem para a casa dos seus pais, porque eu sou viúva, eu não tenho marido, não tenho outro filho. Também naquela época era normal, quando
o filho mais velho morresse, o mais novo teria que assumir a viúva e assim dar uma descendência para o seu irmão. Mas como ela não tinha outros filhos, e ela disse para suas noras: ora, ainda que eu me case de novo e venha ter filhos, esperariam vocês até que ele ficasse grande para então dar descendência a vocês? E ela disse: vocês são muito jovens, vocês podem voltar para a casa dos seus pais e contrair um novo matrimônio. E aí, nesse momento, elas dizem: não, minha sogra, não insiste conosco, nós queremos te seguir. E Noemi, mais uma vez, ela insiste. Então, a órfã, ela decide voltar. Ela volta para sua família, e talvez ela fosse andando e olhando para trás para ver se a Ruth também viria. Mas a Ruth, num momento de firmeza, de decisão, né, ela estava decidida a honrar a sua sogra. Talvez ela, com a sogra, ela aprendeu muitos conceitos, aprendeu coisas que ela não teria aprendido no meio do seu povo. Então ela diz: minha sogra, não fala mais, não insiste, eu vou te seguir. Aonde tu vais, eu irei. Onde tu ficares, eu ficarei. E a tua família, o teu povo vai ser o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Nós poderíamos pensar como Noemi iria aconselhar suas noras a voltar para adorar deuses falsos, deuses pagãos, sabendo que somente há um Deus, Criador dos céus e da terra, o único Deus, que é o Todo-Poderoso, que é Jeová, que é o Senhor. Quando ela percebe que a nora dela não desistiria, então ela aceita que a nora o acompanhe. Da cidade de Moabe até Belém de Judá eram mais de 100 quilômetros. Deve ter sido uma viagem árdua. Imagine duas mulheres viajando esse percurso, né? Naquela época não havia meios de transporte, então a dificuldade que elas tinham. E ao chegar perto, elas olharam e pensaram: agora, como vai ser? Noemi saiu de lá como alguém que próspera, alguém que tinha muitas posses, e ela volta agora pobre e sem nada. Como seria a recepção? E ainda ela trazia junto consigo uma mulher de Moabe. Muito bem, ela foi bem acolhida, ela conheceu alguém que resgatou, alguém da família de Elimeleque, que foi o seu resgatador. E ela assume Ruth, casa com ela e ainda lhe dá um filho. E esse filho é chamado de Obed. Obed gerou a Jessé, que gerou a Davi. Então, a Ruth veio a ser a bisavó de Davi e ainda foi incluído na genealogia de Jesus Cristo. Nem ela poderia imaginar que tudo isso fosse acontecer com ela. Então, vejam bem, Deus honra aqueles que são fiéis, aqueles que são leais, aquele que tem um compromisso com a família, aqueles que têm um compromisso com Deus. Se atentarmos para a palavra e termos o cuidado de praticarmos a palavra, também teremos a graça e o favor de Deus na nossa vida. Muito bem, Eduardo e Jennifer, não quero me estender, mas fico feliz por vocês, é uma alegria poder realizar essa cerimônia de casamento de vocês, ver que vocês se amam e têm um compromisso e pedem a bênção de Deus, e o meu desejo é que vocês sejam felizes, sejam bem-sucedidos e sejam prósperos. Que a boa mão de Deus seja com vocês em todo o tempo, que Deus lhe dê sabedoria, para que vocês possam tomar sempre decisões acertadas. Amém? Muito bem. Eu quero agora com vocês, eu quero fazer um paralelo da vida de Ruth e Noemi com o casamento de vocês, ou seja, a relação da nora com a sogra para a relação de um homem com uma mulher. Deus, eu costumo dizer, Deus criou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Deus detesta, Deus abomina o divórcio. Então, o casamento é algo sério. Foi Deus que arquitetou o casamento, a família. Então, família é projeto de Deus. Amém? Que possamos sempre valorizar a nossa família. Eu quero traçar esse paralelo com a vida de vocês, porque um dia, lá atrás, em 1989, o meu irmão e a minha cunhada, o Leovande e a Beatriz, eles foram veranear em Santa Vitória, no balneário Hermenegildo.
e na casa de um amigo. E mais tarde, eles, em 1993, eles vieram a comprar aquela casa. Então, eles passaram, ano após ano, indo a Santa Vitória, ao Hermenegildo, e coincidência ou destino, acontece que vocês trocaram olhares, vocês conversaram e vocês começaram esse namoro. Então, assim a mesma coisa, Noemi e o seu marido Elimeleque saíram de Belém de Judá e foram para Moabe. E lá, por eles estar morando lá, os filhos conheceram a Orfa e a Ruth e contraíram um matrimônio. Então, em 23 de janeiro de 2012, vocês se enxergaram. Despertou, surgiu uma atração de um pelo outro. E em março, dia 20 de março de 2012, vocês conversando, firmaram um compromisso de iniciar um namoro. E sabe que Deus, ele honra a nossa fidelidade. Deus é fiel, é um dos atributos de Deus. Deus é fiel. E ele espera ver essa qualidade, essa virtude também em nós. Então, de 2012, quando vocês lá atrás assumiram esse compromisso de namorarem, de se conhecerem, né, de terem uma vida juntos, e hoje, aliás, dia 19 de novembro, então vocês vocês noivaram, se tornaram noivos. E no dia 4 desse mês, né, vocês casaram no civil. Vocês cumpriram com a lei dos homens. Ou seja, o casamento são 3 pactos. É o pacto civil, o pacto religioso e o pacto físico. Então, no dia 19 de fevereiro desse ano, vocês fizeram o pacto, vocês cumpriram com esse pacto, o civil. Diante dos homens, vocês estão casados. E hoje, dia 19, vocês estão fazendo o pacto religioso, ou seja, casando, né? Pedindo a bênção de Deus diante de seus convidados. Amém? E glória a Deus, que Deus tem abençoado vocês e que isso tem durado. E o meu desejo é que seja para a vida toda, porque Ruth disse para sua sogra, minha sogra, que Deus me castigue rigorosamente se outra coisa senão a morte me separar de ti. Que esse seja o pacto, o compromisso, a aliança que vocês firmam hoje, diante de Deus e dos seus convidados, até que a morte nos separe. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos agora, eu quero que vocês façam antes de fazer os votos, eu quero que vocês façam uma declaração. Eu vou primeiro falar e depois eu digo e vocês repetem, ok? Então, um dia lá atrás, Deus mudou o nosso caminho. Vocês vão dizer um para o outro, Deus mudou o nosso caminho e cruzou com o meu. Deus mudou o teu caminho e cruzou com o meu. Deus guardou a tua vida e separou-a para mim. Vamos fazer isso? Vocês vão ficar de frente um para o outro. Vocês vão dizer assim, olha, vocês vão dizer assim, Deus, eu mostro e vocês repetem. Deus, levante uma mão, diz Deus, cruzou o teu caminho com o meu e guardou a tua vida, separando-a para mim. Entenderam? É isso mesmo? Deus cruzou os caminhos de vocês, guardou a vida de vocês um para o outro. E agora, nós vamos partir para os votos. Se é o desejo de vocês, se vocês entendem que vocês recebem um ao outro como um presente de Deus para a vida de vocês, então eu peço que vocês repitam, e eu começo contigo, Jennifer. Eu digo e você repete comigo. Então diga assim, eu, Jennifer, recebo a ti, Eduardo, das mãos de Deus, como meu legítimo esposo. E prometo te amar, te honrar, ser fiel a ti e te respeitar todos os dias da minha vida. Amém. Agora tu, Eduardo. Eu, Eduardo, recebo a ti, Jennifer,
nas mãos de Deus, como minha legítima esposa, e prometo te amar, te respeitar, te honrar e ser fiel a ti por todos os dias da minha vida. Amém. Glória a Deus! Deus é muito bom, amém? Coisa boa. Muito bem, nesse momento eu quero pedir que entrem as alianças. Muito bem, eu tenho nas minhas mãos duas alianças. A aliança, ela não tem início e fim. A aliança é um pacto, é um compromisso que a gente assume um com o outro. Assim como a Ruth disse a Noemi, que vocês possam estar lembrando destas palavras que hoje vocês declararam por livre e espontânea vontade. Não foi por pressão nem por obrigação, mas era um desejo do coração de vocês. Que ao orarem ao olharem para estas alianças, vocês possam trazer à memória o compromisso que vocês assumem hoje, diante dos convidados de vocês e diante de Deus. E eu quero orar abençoando estas alianças. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, por estas alianças e quero declarar a bênção do Senhor sobre estas alianças. Que esse pacto, que esse compromisso que Eduardo e a Jennifer assumem um com o outro, que eles possam estar honrando e que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa cuidar deles, livrá-los, que o Senhor possa ir à frente, que o Senhor possa direcioná-los, que eles recebam do Senhor sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento, e assim, ó Deus, que eles possam ser bem-sucedidos na vida conjugal. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os faça prosperar e que tudo isso redunde em honras e glórias a Ti. Assim, eu como o ministro do Evangelho de Jesus Cristo, declaro estas alianças abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero passar para vocês as alianças. Vocês podem trocar as alianças agora. Tudo começou com um gesto de amor, um simples toque em suas mãos. E foi sem perceber
a sua intenção, que fez bater mais forte no coração. O tempo passou e eu percebi que a cada dia tudo mudava em mim. Você conquistou o meu coração. Preciso dizer que te amo. Você é meu presente de Deus. É o que faltava pra me completar. A mais linda entre as joias raras. Das minhas conquistas a maior. Você é meu presente de Deus. É o que faltava pra me completar. A mais linda entre as joias raras. Das minhas conquistas a maior. Querida, carinhosa, meu bem, e linda, formosa, meu bem, querida, formosa, meu bem. Você é meu presente de Deus. É o que faltava pra me completar. A mais linda entre as joias raras. Das minhas conquistas a maior. O Eduardo diz que faz dessa canção as suas palavras. Ai, que droga. Glória a Deus. Então, Eduardo e Jennifer, vocês já têm a bênção de Deus. Para que o relacionamento, o casamento e a família de vocês funcione e verdadeiramente seja um sucesso e que todos nós possamos ver, nós precisamos atentar para algumas coisas, para algumas orientações e ensinamentos de Deus para a nossa vida. Amém? Eu quero ler 4 versículos. Paulo escreveu em Efésios sobre o lar cristão. Ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E também diz para o homem: maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Muito bem. Quando o marido ama a esposa, como Cristo amou a igreja, fica fácil para a mulher ser submissa a seu marido. Ou seja, Deus deu uma missão para o homem e a mulher é a sua ajudadora, companheira, amiga, que irá ajudá-lo a completar a sua missão. E Pedro, ele fala em 1 Pedro capítulo 3, eu leio 2 versículos também, um para a mulher e um para o homem. Mulheres, vós igualmente sede submissa ao próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento correto da esposa. E agora para o marido.
Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, que é a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque vós sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, e para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Então, eu agora oro mais uma vez e os abençoo. Vocês podem até ficar de frente um para o outro. E eu quero convidar os pais, o Leovande e a Beatriz, e a mãe da Jennifer, a Beatriz. Venham aqui na frente e estendam as mãos para os seus filhos. E vocês que estão aí podem, assim como estão, estender as mãos também. Quando a gente deseja abençoar alguém, é como se a gente estivesse liberando essa pessoa para avançar, para ser feliz, para prosperar, para ser bem-sucedido. E eu creio que esse é o desejo de todos nós. Nós queremos que eles vão bem em todas as áreas, que eles possam viver muito felizes e que possam honrar um ao outro e dar um bom testemunho, assim como a Ruth deu em relação à sua sogra. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o Eduardo e a Jennifer. Abençoe esse casal, essa família que agora se inicia. Ó Deus, sê com eles, vá à frente, Senhor. Livra eles de todos os ataques do inimigo, de Satanás. Não permita, Pai, que nada venha atrapalhar a sua relação. Sabemos, Pai, que eles enfrentarão dificuldades, terão problemas, mas dá a eles sabedoria para resolver todo tipo de situação que se levantar, todo tipo de contenda, intriga que se levantar contra eles, que não prevaleça, mas que eles tenham sabedoria para resolver os conflitos e os problemas. E assim, Pai, que eles possam avançar, que a Tua boa mão seja com eles. É o que nós te pedimos em concordância, em nome de Jesus. E assim eu os declaro abençoados. Que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e que o nosso amigo Espírito Santo, nosso ajudador, fortaleça vocês e ajude vocês. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu os declaro então marido e mulher. E agora, Eduardo, você pode beijar a sua esposa. E assim nós encerramos então esta cerimônia. Eu passo para as mãos da tua mãe, Eduardo, essa certidão de casamento. Vão na paz, que Deus os abençoe.